Pronto, vou então dar início à formação de auditores do reporte de dados do Sistema de Avaliação da Qualidade de Serviço de 2018. No caso dos resíduos, que é a parte que eu estou mais familiarizada e que vou dar aqui a formação dos resíduos em baixa, temos algumas novidades este ano, nada de muito profundo, portanto, nada que obrigue as entidades a reportar mais informação. Portanto, nós apenas transformamos a informação que já era recolhida em mais dados e mais um indicador, que é uma novidade. Mas já lá vamos. Pronto. A nossa sessão de hoje tem a seguinte agenda. Primeiro, vou fazer um enquadramento desta formação. Depois, fazer o enquadramento dos prazos associados ao processo de avaliação da qualidade de serviço, dados já pelo regulamento dos procedimentos regulatórios, que já está em vigor, portanto é um diploma legal, são prazos legais que têm que ser cumpridos. Depois, as alterações ao guia e os fecheiros de reporte de 2018 de resíduos e, por fim, o esclarecimento das questões que tiverem aqui relativamente à qualidade de serviço de resíduos. Como enquadramento, esta ação está enquadrada na ação de formação aos auditores externos prevista no caderno de encargos. Este ano temos um formato presencial, no entanto, está aqui a ser gravada esta formação para que fique disponível mais tarde, para vocês poderem ver à vontade, andar para trás, para a frente, no YouTube, no canal YouTube da ERSAR. Como outros instrumentos de apoio, temos também os fóruns da qualidade do serviço e das auditorias da qualidade do serviço no portal da ERSAR, no módulo fóruns, que eu relembro também a importância da subscrição, e também vai ser fornecido o e-mail do técnico responsável pelas entidades gestoras que vocês acompanham. Portanto, o ano passado tínhamos aqui, eu e a Ruth, tínhamos centralizado aqui este processo, portanto, para mim era resíduos, para a Ruth era águas. Este ano todos os técnicos do DQ vão acompanhar o processo, portanto, eu no final vou apresentar aqui um slide onde poderão ter o contacto dos técnicos responsáveis da parte do DQ pelo processo de avaliação da qualidade de serviço, a quem poderão colocar as dúvidas mais pontuais que forem surgindo ao longo das auditorias. Já agora, Joana, desculpa interromper. Só também relembrar que, portanto, a ERSAR anualmente faz as sessões também de resposta às questões que as EGs têm. Este ano também optámos por fazer uma sessão também online. Portanto, no canal da ERSAR estão lá 2 vídeos em que estão as questões que foram colocadas. No vosso caso, das EGs em alta, em princípio não será necessário verem, mas está um vídeo com várias questões e dúvidas que as EGs colocaram das EGs em baixa. Portanto, estão lá os 2 vídeos, mas acho que no vosso caso faz mais sentido verem só o da baixa. Tem 45 minutos cada um, portanto há um vídeo para as águas e um vídeo para os resíduos e tem no máximo 1 hora no máximo de cada vídeo. Portanto, há algumas questões, por exemplo, nos resíduos é sempre as viaturas, como é que o combustível, portanto é sempre aquelas questões que são sempre as mesmas, portanto pode ajudar também ali com algumas questões que tenham. Sim. Portanto, estes vídeos que a Ruth está a dizer já estão disponíveis no canal da ERSAR do YouTube. Como segundo ponto, então, os prazos associados ao processo de avaliação da qualidade de serviço, como eu já tinha referido, com a entrada em vigor do regulamento dos procedimentos regulatórios, ficaram estabelecidos os seguintes prazos. A 31 de janeiro, a divulgação dos fecheiros de reporte e do guia técnico por parte da ERSAR, a divulgação. Depois, a submissão do processo por parte das entidades gestoras até 31 de março das EGs em alta e até 30 de abril das EGs em baixa. Portanto, neste momento, em princípio, já teremos a maior parte das entidades com o processo submetido, exceto que este ano houve alguns problemas aqui também de ordem técnica do portal, que já estão a ser resolvidos também pelo Departamento Informático, mas é só para avisar que tem havido alguns problemas de submissão do fecheiro associados ao portal. Se calhar tentar passar já a mensagem como é que essa questão se resolve. Os fecheiros estão gravados com uma extensão de macro, portanto está com XLSM. O que se passa é o seguinte, se tentarem importar o fecheiro sem ativar o conteúdo, dá esse erro. Portanto, vai-vos aparecer aquele triângulozinho no portal sem relatório de erro. Portanto, a solução é, antes de importarem o fecheiro, tanto vocês como a EG, depois vocês também na parte de validação dos dados, é sempre ativarem o conteúdo. Portanto, em inglês é Enable Contents, em português acho que é ativar conteúdos. Portanto, desde que ativem essa opção,
funciona bem, mas às vezes as pessoas gravam, depois importam, não ativam, veem só se está tudo bem, não fazem essa ativação. Portanto, com esse procedimento, em princípio, resolve. Depois, quando abrir aqui um fecheiro de reportes, eu depois posso exemplificar qual é que é mesmo o caminho para fazer o enable dessas settings das macros. Pronto. Depois temos então o prazo para validação da informação por parte da ERSAR e publicação das fichas de avaliação até 15 de setembro. Portanto, estes prazos foram um bocadinho adiantados em relação ao ano passado. Antecipados, peço desculpa, sim, antecipados. Adiados era melhor. Em relação ao ano passado, portanto, peço a vossa atenção aqui para este 15 de setembro, que é mesmo um prazo legal que tem que ser cumprido. Isto funciona tanto para os dados económicos, já agora dou a nota também, como para os dados técnicos. E depois, por fim, o culminar deste processo todo com a publicação do RASARP, do Relatório Anual do Setor das Águas e Resíduos, a 30 de novembro. Portanto, são estes os prazos legais a que estamos obrigados neste momento. Em relação às alterações ao guia técnico e aos fecheiros de reporte, o guia técnico foi publicado, como já tinha referido, a 31 de janeiro do ano de 2019, portanto, se forem ao portal para confirmar, ele vai ter sempre aqui qual é que é a versão. Desculpa, que agora tenho que lá ir também. Peço desculpa. Esta parte estamos com dois. Portanto, para escolher, é isso? Sim. Pronto, a Ruth pode exemplificar aqui como é que podem boa. Tirar o guia do portal. Portanto, em princípio também é aceder ao módulo da qualidade do serviço, depois ao link fecheiros de apoio EG, e temos aqui então o link para o guia técnico 22, onde temos a versão mais atual, e depois, mais abaixo na folha também, os links para os fecheiros de apoio ao reporte. Desculpa. Não está a bem. Estou a ir ao sítio errado. Pronto, em relação aos fecheiros de reporte, temos aqui também agora já... Só para mostrar então onde é que estão os fecheiros, mas isso vocês já conhecem, mas só para... Pronto. Temos aqui os links dos fecheiros todos que são usados pelas entidades gestoras. Ok. Portanto, em relação aos resíduos, temos um fecheiro para entidades com recolha seletiva, outros para entidades sem recolha seletiva, isto vocês também já sabem dos anos passados, e ainda o ICAF, que é o fecheiro de preenchimento, de apoio ao preenchimento ao Índice de Conhecimento de Ativos Físicos. Em relação aos ficheiros, já não vamos na primeira versão, portanto, entretanto foram identificados alguns erros nos ficheiros de reporte e eles têm no canto superior esquerdo sempre a versão e a data que dizem respeito. A versão mais atual do fecheiro para EGs com recolha seletiva é a V5 e a versão mais atual para EGs sem recolha seletiva é a V2. Em relação às novidades, em termos de indicadores, nós temos um novo indicador, no entanto, como também já tinha referido, este indicador é apenas a desagregação do antigo 16, portanto temos o indicador 16, que é a emissão de gases com efeito de estufa, e este indicador era aplicável às altas e às baixas sem recolha seletiva. Decidimos desagregar este indicador em dois, portanto o RU16 diz agora respeito à emissão de gases de efeito de estufa da recolha seletiva, que é aplicável às altas e às baixas com recolha seletiva. Este indicador não estava a ser aplicado a estas 27 baixas, portanto tínhamos uma parte do universo que não estava a ser incluída na avaliação deste indicador. Portanto, a novidade é que passou a ser aplicável às baixas com recolha seletiva, e ainda depois o 17, o antigo 16, que era aplicável às baixas, que passou a ser 17, que já era avaliado que a emissão de gases com efeito de estufa da recolha é indiferenciada, portanto a emissão de gases com origem nas viaturas de recolha, sendo que as baixas têm a recolha indiferenciada e depois há 27 baixas com a recolha seletiva. Em termos de guia, portanto, o indicador, o 17, fica todo a amarelo, mas no fundo é a mesma coisa que já existia com o 16 antigo. Portanto, pronto, é esta a visualização que podemos ter no guia relativamente a este indicador. É uma mancha amarela. Uma mancha amarela.
Depois, relativamente às novidades dos dados da qualidade do serviço, temos um novo dado no serviço de resíduos, o DRU 88, a capacidade instalada de deposição seletiva. Este efetivamente é um dado novo e as entidades vão ter que passar a reportar esta informação adicional. Foi construída à semelhança do DRU 30, a capacidade instalada de deposição indiferenciada. Eu já vou mostrar no fecheiro como é que este novo dado se materializa. Mas este diz respeito aos contentores, à capacidade instalada de contentores de deposição seletiva, tanto de proximidade como de porta a porta, cuja responsabilidade de recolha é da EG. Isto significa, por exemplo, contentores localizados em escolas ou bombeiros ou pronto, essas instalações assim se calhar mais, não diria privadas, mas mais reservadas ao público geral que não de proximidade, também vão passar a ser incluídos neste dado. E este dado, então, é aplicável às entidades em alta e às entidades em baixa com o serviço de recolha seletiva. Portanto, este novo dado, em relação às baixas, passará a ser só aplicado às 27. Todas as outras baixas, como não são responsáveis por este serviço, não têm que o reportar. E temos um novo dado, o DRU 89, os resíduos urbanos biodegradáveis recolhidos seletivamente. Também tem havido várias indicações por parte das diretivas europeias que indicam que este tema poderá começar a ganhar alguma relevância, os resíduos urbanos biodegradáveis recolhidos seletivamente, e, portanto, isto era informação que já era recolhida no fecheiro da ERSAR, eles não têm que reportar. As baixas não têm que reportar informação adicional, no entanto, foi transformada em dado para a análise interna. Vou então aqui. Agora preciso algum mostrar os ficheiros. Uma espécie de. Só depois a gravação não dá. Portanto, temos que estar agora as duas em sintonia. Temos que estar coordenadas. Eu vou exemplificar tudo com o fecheiro das baixas com recolha seletiva, que tem tudo que as baixas sem recolha seletiva têm, mais alguma informação adicional. Portanto, eles são em tudo semelhantes, só que este tem alguma informação adicional que o outro não tem. Agora, a tal ativação macro deve aparecer, não sei se. Não. Foi. Mas eu mostro. Portanto, esse mesmo o outro, que é para aparecer a janelinha. Mas eu mostro aqui que. Janelinha, não, tinha esquecido. Ok. O computador que está a projetar é o teu. É o meu. O teu não aparece teus não? Porque eu acho que. Já tens pronto, não interessa. Eu mostro. É assim. Vai aqui a file. Pronto, portanto, podem ver a versão do fecheiro, neste caso é a V4, está desatualizada, peço desculpa. Nós já temos uma V5 para os fecheiros da recolha seletiva. Em File, e depois Options, depois Trust Center, se tiver em inglês, se tiver em português, é fazer a tradução. Trust Center Settings, Macro Settings, e depois Enable All Macros, e pôr o piscozinho no Enable All Macros, e depois carregar OK. OK, pronto. Em princípio o fecheiro está pronto para ser importado no portal sem qualquer problema. Outra forma de ativar estas macros seria quando abrem o fecheiro, aparece na parte superior da folha do ficheiro um quadradinho, um aviso e um quadradinho a dizer Enable Settings, e é carregar também nesse quadrado. Isso é a forma mais rápida, mas como eu já tinha feito Enable aqui no meu computador, ele não apareceu. Mas pronto, isso é outra forma. E depois, em termos de importação, se for a entidade gestora a ter que importar o fecheiro, tem que fazer este Enable, enviar o fecheiro à entidade gestora. A entidade gestora tem que guardar sem abrir o fecheiro. Eu sei que isto é complexo. Mas em princípio, já tanto com o Enable já não há. Já tanto com o Enable não há essa questão. Pronto, ok. Mas pronto, isto é outra solução que foi aqui provisória pelo Departamento de Informática, que verificou que isto também funciona, que é fazer isto tudo, enviar o fecheiro à entidade gestora, a entidade gestora grava no computador sem abrir o fecheiro,
e volta a importar o fecheiro no portal da ERSAR, sem o abrir. E assim também funciona. Pronto, isto são assim soluções provisórias, esperamos nós, porque esperamos que este problema, entretanto, seja resolvido em termos informáticos. Pronto, vindo aqui ao fecheiro propriamente dito e às novidades. Na folha infraestruturas, pronto, como este é o fecheiro das baixas com recolha seletiva, portanto apenas aplicável àquelas 27 baixas que são responsáveis por este serviço, só este fecheiro é que tem aqui o dado do DRU 88, que é este dado aqui, DRU 88. Portanto, as outras baixas não vão ter este dado no fecheiro, logicamente, vai aparecer como NA. E depois, vindo aqui, portanto, temos o primeiro quadro, que é relativo à capacidade instalada de contentores de deposição indiferenciada, a partir da linha 54, e depois, vindo mais para baixo na folha, temos então o quadro, que é em tudo semelhante, relativo à capacidade instalada de deposição seletiva. O que é diferente neste quadro? A primeira coluna, em que as entidades têm que selecionar qual o fluxo que estão a reportar de contentores, vou fazer um exemplo, portanto, ao contrário da tabela de ecopontos, em que o que nós queremos é um ecoponto correspondente a 3 valências, portanto isto também já é um requisito que já vem de trás deste dado. Portanto, na tabela de ecopontos nós queremos um ecoponto que é correspondente a um contentor de embalagens, vidro e papel. Aqui no quadro da contentorização seletiva nós queremos o reporte por contentor. Portanto, no mínimo, temos que ter 3 vezes os contentores que estão no quadro dos ecopontos, no mínimo, mais os isolados, porque aqui também entram os isolados. No caso dos ecopontos, não são contabilizados contentores isolados. Um vidrão não é contabilizado como um ecoponto, um vidrão isolado. Neste caso da contentorização seletiva, esses contentores isolados já são contabilizados. Temos aqui também uma nota explicativa, preencha o quadro para o cálculo da capacidade instalada. Deverão ser incluídos os contentores de recolha seletiva isolados e os de reforço, que não são contabilizados, portanto, no quadro de cima dos ecopontos. Voltando aqui ao nosso exemplo, então, imaginemos embalagens que têm 500 contentores de embalagens, com uma capacidade de, imaginemos que são proximidade, uma cidade de 1100 litros, por exemplo. Que são de superfície, e depois aqui é escolher porta a porta, proximidade ou sucção, no caso de Lisboa. Pronto, e os contentores por linha deverão preferencialmente estar agregados por capacidade e por tipologia, superfície e subterrâneo. Pronto. Na mesma linha, contentores agregados pela mesma tipologia, o mesmo fluxo, com as mesmas características, essencialmente. E, portanto, cá em cima já vamos ter disponível para seleção o valor aqui no dado da capacidade. Portanto, tem aqui algumas diferenças entre aquilo que é o número de ecopontos do dado, que é o dado DRU18, e a capacidade instalada de deposição seletiva, em termos de conceitos subjacentes. Portanto, é normal que as entidades, e como é um dado novo, que tenham algumas dúvidas em relação a este dado. No guia também está muito bem descrito o que é que deve ser contabilizado e o que é que não deve ser contabilizado neste dado, portanto, também podem recorrer ao guia para se tiverem alguma questão, ou pronto, no limite ao técnico responsável também. Já agora, Sim. No caso das entidades que não têm recursos, só se colocam os que são da responsabilidade. Sim, da recolha indiferenciada. Portanto, as entidades sem recolha seletiva nem vão ter este quadro. Não, o dado fica NA, é não aplicável para as entidades que não têm recolha seletiva. Na capacidade instalada de contentores de recolha seletiva, no DRU88. Mas o portal assume automaticamente que este dado para as entidades sem recolha seletiva é NA, portanto nem tem que se preocupar. Pronto. Não, peço desculpa, isso é o 89. O 30, que é a capacidade instalada de deposição indiferenciada, mantém-se inalterado em relação ao ano passado. Pronto, portanto,
para essas entidades sem recolha seletiva, o portal assume automaticamente QNA, não tem nenhum destes quadros, nem tem o dado para seleção, portanto não tem que se preocupar com essa questão. Outra novidade, como eu tinha dito, é o DRU 89, os resíduos urbanos biodegradáveis recolhidos seletivamente, que há de estar na folha quantidades. Portanto, na folha quantidades já era recolhida esta informação aqui relativa na linha 48, no caso deste fecheiro, relativo aos biorresíduos. Portanto, este DRU 89 há de ser o somatório aqui de todas as componentes da recolha seletiva e valorização de biorresíduos. Em termos de novidades, por acaso agora aqui na folha quantidades também como abri, também me lembrei desta outra novidade, que temos a desagregação dos resíduos de embalagem recolhidos seletivamente, no caso das entidades todas com recolha seletiva por elas próprias, no caso das entidades sem recolha seletiva pela respectiva alta, a desagregação dos resíduos de embalagem em ecopontos, porta a porta e outras formas de recolha. Outras formas de recolha são, por exemplo, o ano passado tivemos muito este caso nas entidades do Algarve. Houve uma campanha do Banco Alimentar para recolha dedicada de papel. E esse quantitativo poderia ser posto, por exemplo, aqui nessas outras formas de recolha. Portanto, campanhas dedicadas. Nós temos aqui alguns exemplos. A campanha do Banco Alimentar é o exemplo que temos aqui. Pronto. Em relação aos resíduos recolhidos em ecopontos ou porta a porta, nós temos aqui uma nota a pedir que caso mesmo a viatura recolha resíduos de porta a porta ou em ecopontos no mesmo circuito, que a entidade deve tentar fazer a desagregação entre os dois circuitos, ou tentar fazer uma estimativa daquilo que foi recolhido no porta a porta e recolhido nos ecopontos nesse mesmo circuito e desagregar nestas duas rúbricas. Em relação a esta folha quantidades, também aproveito para dar uma nota que é sempre uma dúvida bastante recorrente das entidades gestoras, que é: só entram nestas linhas de fluxos específicos, nos RES, nos óleos alimentares, nas pilhas, nos volumosos e nos têxteis, aquilo que é efetivamente enviado para valorização. Fluxos específicos que são recolhidos seletivamente, imaginemos verdes, isto também existe este caso nas entidades do Algarve, e que vão diretamente para aterro, ou para incineração até, devem ser colocados, ou seja, que não são valorizados, devem ser colocados aqui na linha 64, esses fluxos específicos. Em termos de novidades, não há mais novidades no fecheiro, portanto, como podem ver, não são assim novidades de fundo. Efetivamente, a novidade mais profunda é o dado DRU88, aplicável às entidades com recolha seletiva. Também só fazer aqui uma nota. Sim. Para não colocar os dados muito fora do grupo. Para não ficarem os dados muito fora da categoria, a numeração dos dados pode não estar muito coerente. Se repararem, temos aqui o dado DRU 21, o 32 e passamos para o 88. Portanto, agrupámos os dados por categoria e não por ordem numérica. Portanto, só para tentarmos, só para ficarem os dados devidamente organizados. Pronto, também era uma coisa que às vezes começou a andar à procura do dado e não sabe onde é que ele andava por causa disso. Obrigada, muito obrigada. Não, porque este novo dado de 88, eles têm que ser inseridos. Sim. Os novos agrupámos por categorias e não por ordem numérica. E este DR88, como diz respeito a um quantitativo de resíduos, optámos por agrupar junto do resto daquilo que diz respeito aos quantitativos e não pôr no fim da tabela junto às certificações, que achámos que se calhar ficaria um bocadinho desenquadrado. Sim. E como há algumas entidades gestoras que realmente questionaram que não encontravam o dado 89 e o dado 88, é só para também vos alertar desta situação. Em termos de novidades dos ficheiros, são estas. Voltando à nossa apresentação,
Passo então para o ponto 4, o esclarecimento das questões que tiverem relativamente aqui ao sistema de avaliação. Não sei se pronto, nesta fase. De novo aquela da enable das macros. Sim. Neste fecheiro ele já está enable, portanto. Mas eu se calhar no meu que eu consigo. Mas não fica gravado. Mas eu agora também vou então voltar ao que já estava. Enable options. Espera. Vou só. Sim, pronto. Isto é uma opção, sim. Enable options, Trust Center. Trust Center settings. Depois macro settings. E a própria entidade gestora também poderá fazer isso. Portanto, se derem. Eu já dei estas instruções. Não é a indicação que nós temos do TGTI, mas pronto. Por isso é que eu há bocado estava a dizer para irmos à versão mais simples, para não entrarmos aqui nestas configurações. Mas pronto. Eu vou aqui fechar e vou abrir o outro. Tu não tens este aberto, para não? Não é conveniente por uma questão de segurança, porque a indicação que nós temos do nosso departamento informático é que isto permite que as macros venham com coisas menos simpáticas, digamos assim. Portanto, o que nós normalmente pedimos às EGs, e era isso que por isso é que não sabia que estavas com esse procedimento, é o seguinte. Vou abrir um das águas que em princípio dessa situação salvaguardada. Não aparece em lado nenhum. Não. É isso mesmo, a questão é essa. Vou-te mostrar no portal também os erros que dá. Indo ao portal. Minha colega a Ruth vai mostrar como é que no portal. O que é que se vê quando dá um erro deste género? Alguém se lembra? Está algum que tenha lá ficado? Alguma que tenha ficado? No fiel, não foi? Volume. É MAC. É MAP. É que eles às vezes apagam. Não é Aquas, era Aqua Maior. Sim. Pronto, isto tivemos este problema com muitas entidades gestoras mesmo. Não sabemos porquê. Supostamente houve uma alteração da Microsoft que aumentou as definições de segurança e, portanto, se não forem ativas, não sei se ela apagou. Não apagou. Apagou. Austral? Não. Águas de São João. É que eles às vezes podem ter apagado. Pois é isso, não é? Se não tanto, também vou ao de qualidade e mostro. Não. Pois, portanto, eu vou ao de qualidade. Não podes tentar sacar um ficheiro do produto. Não, mas era só para mostrar. Era mesmo só mostrar o coisinho. Estava a ver se me lembrava o que é que eu usei como cena. E que eles apagam. É assim, se apareceu. Olha, sei. Não é ambicioso. Ó, de qualidade? Não. É produção mesmo. Já encontramos aqui um exemplo. Se calhar podias fazer também aí, que é para ficar na gravação. Não se fez, por favor. Agora já não aparece a mensagem porque fiz o e-mail, vou ter que ir outra vez. Ambicioso.
Está comigo. Minha. Isso. Na fase de devolução e de confirmação de dados, isso assim, se a entidade gestora, ou mesmo com o vosso caso, se vos aparecer, não percebo, estou aqui a carregar, pronto. Se vos aparecer esta sinalética sem qualquer relatório de erro, portanto, se vos aparecer só este sinalinho, sem o tal relatório de erros, portanto, se houver algum erro, se houver alguma fidelidade mal preenchida, se houver algum dado que eles estão a alterar e que não deviam ter alterado, que vocês não devolveram, portanto, se não aparecer o relatório de erro, se aparecer só este alerta, tem a ver com essa situação. Portanto, o que nós fizemos, para não estarmos a perceber o que era, andámos aqui com um procedimento um bocadinho manual, mas que funcionou, que era o que a Joana há bocado estava a dizer, que era, nós abríamos o fecheiro, fazíamos a ativação da macro e do conteúdo, mandávamos o fecheiro e dizíamos para a EG importar sem abrir o fecheiro. Portanto, era um mecanismo um bocadinho macarrónico, mas pronto. Entretanto, percebemos que, fazendo então essa situação do enable, vou aqui abrir um para ver se abrindo um do portal se corre melhor. Porque estes gravados, não sei se como tu abriste, entretanto, isto é. Ia aparecer aqui a janelinha a dizer o enable content. Desculpa? É uma batata. Não, mas eu acho que como já fiz aquela alteração na configuração do Excel. Só depois, agora já não me aparece aquilo. Fazendo aquilo é simples. Espera lá, deixa-me ver como é que eu tenho. Desculpem lá, este bocadinho, mais um. Ele, por defeito, deverá estar aqui. Disable só com a notificação. Pronto, aqui ele, por defeito, é o que deveria estar a aparecer. Portanto, eu agora vou fechar este. Portanto, por defeito, ele deveria pedir a notificação para abrir. Portanto, se o que a entidade gestora e vocês têm que fazer para conseguir importar o fecheiro sem erros é Mas que este no site. Não sei se é por causa disso. Sim, não brinco. Chatice. Não fica ok, não fica. Não disse. Não aconteceu disso. Está. Não percebo nada disto. Ficar baralhada. Sim, que tal? Vou lá ver se funciona. Porque supostamente aparece. Pronto. Ok. Ela tinha que aparecer. Portanto, a solução é, portanto, algumas entidades gestoras o que fazem é abrem o fecheiro, fazem as alterações, gravam e pronto. Mas antes de importar, abrem o fecheiro só para ver se está tudo bem preenchido. E não fazem este enable content ou então ativar conteúdo. Portanto, se fizerem este procedimento, dizerem que sim, que é de confiança, gravarem e depois importarem, já vai dar. Portanto, é importante esta ativação de conteúdo, não é preciso irmos àquelas configurações porque alertaram-nos que era arriscado. Portanto, é este o procedimento necessário para que corra bem. Pronto, é isto. Isto também depende da configuração do próprio Excel de cada entidade gestora, porque há entidades que não aparece esse enable, percebes? E, portanto, como forma de contornar, há sempre aquele do Trust Center. Mas, porque há entidades gestoras que não veem essa barrinha. Mas não pensa que já está como XLS. Muitas vezes eles convertem o fecheiro noutra coisa. Tive entidades gestoras que tivemos que... Ok. Pronto. Ultrapassada esta questão do enable, volto aqui então ao ponto 4, esclarecimento das questões. Tem alguma questão que gostavam de ver esclarecida nesta sessão?
Relativamente aos resíduos, há algum separador que gostavam que eu explicasse em maior detalhe? O 88, O 88 novo. Se calhar também ajuda se eu mostrar aqui no guia a definição exata do 88, também só para dar um enquadramento. Não, desculpa, o 16. É o 16, o 16. E o 17. Os indicadores. Os indicadores. Ok. Portanto, os indicadores são calculados pelo portal, portanto eles não vão estar refletidos propriamente nos fecheiros. Não está. Não está a funcionar. Faz mal. Mas não? Espera só um bocadinho, porque eu não estou a ver nada, Joana. Sim, mas não. Eu vou falando. Pronto. O 16, antigamente, no ano passado, era relativo à emissão de gases de efeito de estufa. E aqui nos resíduos nós temos esta particularidade de ter os A's e os B's. Portanto, o RU16A era aplicável às altas e o RU16B era aplicável às baixas. Às altas, eram as emissões de gases de efeito de estufa com origem nas viaturas de recolha seletiva. O 16B era aplicável às baixas e eram as emissões de gases de efeito de estufa com origem na recolha indiferenciada. Portanto, havia aqui um conjunto de 27 entidades em baixa com recolha seletiva, às quais este indicador não estava a ser aplicado. E, portanto, este ano decidimos desagregar o antigo 16, que era o A e o B, em 16 e 17, peço desculpa. Portanto, temos hoje em dia o 16, que é aplicável às altas e às baixas, mas é só para a recolha seletiva, para as emissões de gases de efeito de estufa com origem na recolha seletiva. O 16A, que é igual para as altas, com origem nas viaturas de recolha seletiva, e o 16B, que é só aplicável às 27 baixas com a recolha seletiva. Portanto, é o 16B que vai ser só aplicável a essas 27 baixas. Portanto, quando extraírem uma ficha de avaliação, por exemplo, todas as baixas vão ter esse 16 com NA, exceto as 27 baixas para o qual esse indicador está a ser aplicado. Portanto, em todas as fichas de avaliação das baixas sem recolha seletiva, o 16 vai aparecer como NA. Depois temos o 17, que é só aplicável às baixas com recolha indiferenciada, que passou a ser a emissão de gases de efeito de estufa da recolha indiferenciada. Esse 17, nas baixas com recolha seletiva, também vai ter valor, porque as baixas que fazem recolha seletiva também fazem recolha indiferenciada. Portanto, as baixas com recolha seletiva têm 16 e 17. As baixas sem recolha seletiva só têm 17 aplicável. Não sei se me fiz entender, é um bocado se calhar confuso, mas aqui na 16B na realidade tem aqui a notazinha logo a quem é que se aplica este indicador. Portanto, estás a mostrar? Sim. Portanto, aqui... Exatamente. Isto é o 16B, portanto é o com origem na recolha seletiva, que será só aplicável às baixas com recolha seletiva. E precisamente ali a nota, este indicador aplica-se às entidades todas em alta e em baixa responsáveis pela atividade de recolha seletiva. É AB. Na fórmula passo A, mas é AB. Sim, na fórmula. Pois é. Ups. Revisão para o ano. É a revisão para o ano. Isso, ok. É a revisão. Pronto. É uma gralha, efetivamente. Deveria estar ali, AB. Podes mostrar também o 88, se faz favor. Já agora também mostro aqui o novo dado, a descrição que está no guia do novo dado 88, da capacidade instalada de recolha seletiva. Está tudo a amarelinho, não é? Portanto, todas as novidades estão assinaladas no guia amarelo. Tudo aquilo que é novidade está amarelo. Este indicador é uma novidade, dado. E diz precisamente que deve ser contabilizada a capacidade de contentores de posição seletiva, de proximidade e porta a porta, ou seja, no caso da tabela dos ecopontos, no dado 18 AB,
só são contabilizados os contentores de posição seletiva de ecopontos de proximidade. Portanto, os de porta a porta não são contabilizados nesse quadro. Neste aqui já são contabilizados os contentores de porta a porta, cuja responsabilidade de recolha seja da entidade gestora. Portanto, porquê é que este dado foi criado? Porque esta considerou que no dado dos ecopontos estávamos a perder informação relativamente aos contentores isolados e de reforço, que não estavam refletidos nesse dado dos ecopontos. E, portanto, neste dado da capacidade, estes indicadores, estes contentores já vão estar refletidos neste dado. Esta capacidade, este esforço das entidades em ter uma capacidade adicional de deposição seletiva já vai estar refletido aqui nesta capacidade. Importante, se calhar, referir também que este dado é um dado de perfil, portanto, não vai ser avaliado, é um dado de perfil. Se calhar, outras coisas assim importantes que vale a pena referir: o ICAF mantém-se em testes, também. Este ano o ICAF também tem uma nota adicional, um esclarecimento em relação ao ano anterior, que a informação dos prestadores de serviços também deve estar refletida no ICAF, portanto, entidades que tenham todo o serviço subcontratado. Por exemplo, o ano passado tínhamos algumas entidades que diziam que não conseguiam ter esta informação para o ICAF porque era tudo subcontratado, tanto as viaturas como também a contentorização, por exemplo, e portanto não conseguiam preencher. Este ano as entidades já vão ter, mesmo que tenham estes serviços subcontratados, também têm que preencher o ICAF. No entanto, ele mantém-se em testes, este ano também. É um dado de perfil, mas que não é avaliado, mas que se mantém em testes. Não sei se há algum separador que queiram que eu explique com maior detalhe. Alguma dúvida aqui? Dos anos anteriores, é uma situação. Alguma situação dos anos anteriores que tenha ficado pendente? Pronto. Sim. Sim. No caso da recolha indiferenciada, não sei se está a falar de recolha indiferenciada ou seletiva. Indiferenciada. Então, sim, o entendimento encontra-se correto. Portanto, no caso da recolha indiferenciada, dos resíduos que sejam recolhidos nessas viaturas de caixa aberta, poderão ser colocados aqui nesta linha 35. Sim, exatamente. Portanto, existe esta regra, não é? Que os resíduos recolhidos de forma indiferenciada, aqui refletidos na folha quantidades, nesta célula P30, portanto, é o total de recolha indiferenciada, deverá sempre estar concordante com aquilo que está na folha rentabilização. Isto aplica-se a baixas com recolha seletiva e sem recolha seletiva, porque diz respeito à recolha indiferenciada. Deve ser coincidente aqui com o DRU 35. No entanto, existem aqui algumas exceções, precisamente das viaturas de caixa aberta, por exemplo, que não devem ser incluídas na folha rentabilização. Portanto, poderá haver esta diferença entre a folha rentabilização e a folha quantidades, explicada aqui pelos resíduos depois colocados aqui na linha 35 por outras formas de recolha. Portanto, no limite, o que terá que bater certo com a folha da rentabilização será o somatório de todas as outras componentes recolhidas de forma indiferenciada, viaturas tipificadas de recolha, aquelas com grua, com compactação, caixas entre os 10 metros cúbicos, diria, e os 20, algumas de 5, sim, algumas de 5. Pronto. Não havendo assim mais questões por enquanto, sendo assim, se calhar vou dar aqui por terminada a sessão de esclarecimento. Mais um? Ok. Não foi feita a atualização até de uma parte. Não. Ano passado tinha sido. Portanto, a última atualização foi da terceira geração, foi quando se atualizou da segunda para a terceira geração. Não há. E realmente
O que se pode é fazer uma atualização, também são comissões dos dois dados, o resto está tudo igual, não há assim nada especial. Os valores é o mesmo, está tudo igual, portanto são esses dados novos. A forma de auditar é igual. Mantém-se os pressupostos que estão no manual de auditoria. Podemos considerar aqui a atualização, mas na realidade não vai acrescentar muito este ano. Talvez para o próximo ano haja aqui uma atualização do manual de auditoria. Está igual. Não estava igual, portanto, agora temos a inserção do DRI 88 e do DRI 89. Sim, podemos enviar a nova versão. Eu não sei se não foi já no processo de concurso, supostamente, não sei se foi feita a atualização, mas a princípio deveria estar, mas nós enviamos para a Sara, depois a Sara faz a... Pronto, sendo assim, ainda há mais dúvidas? Sim, claro. Lembrassem os prazos do processo. Posso? Sim, claro. A apresentação está aqui. Portanto, estes são os prazos, portanto, no limite a 15 de setembro. Nós enviamos depois também a apresentação, nós depois também disponibilizamos. Nós não temos prazos intermédios entre aquilo que é a submissão e a validação das fichas de avaliação. No entanto, temos aqui alguns prazos internos definidos também e no regulamento dos procedimentos regulatórios também define. Portanto, agora tem que haver a obrigação do ofício de marcação da auditoria ser enviado 5 dias antes, portanto 5 dias úteis, existe essa obrigação legal agora mesmo, portanto são 5 dias úteis da auditoria, tem que ser enviado o ofício. Posso tentar buscar o documento em si. Depois, na fase da devolução de dados, temos os 10 dias também já está devidamente definido essa data, portanto já não é uma questão só de guia, é uma questão também dos procedimentos regulatórios. Vou aqui tentar procedimentos regulatórios. É este documento que nós aqui temos. Só percorrer agora assim rapidamente o que está no... Qual é o artigo? É este, artigo de regulação. Portanto, o que é que nós aqui temos de datas? Portanto, temos então a data que nós ali indicamos que a ERSAT tem que publicar os fecheiros e o guia até ao dia 31 de janeiro do ano a seguir ao que se vai avaliar. Depois, no dia 1 de março, disponibiliza o portal. As altas têm que reportar até ao dia 31 de março, as baixas até ao dia 30 de abril. Depois, o processo mesmo já de auditoria e de validação, que é o que vos diz respeito. As auditorias presenciais têm que ser então comunicadas com uma antecedência mínima de 5 dias, relativamente ao seu início. A EAG também tem que identificar quem é que é o representante e o interlocutor do lado da EAG. Depois os 10 dias está aqui definido. Os 10 dias estão aqui. Portanto, é o contraditório. Portanto, aqui em relação à devolução dos dados, portanto, no caso em que justifica a alteração de dados, procede à respectiva devolução no modo de qualidade de serviço, tendo a EAG 10 dias para fazer a alteração do que ficou definido, portanto, tanto que o relatório, a ata, já diz mesmo 10 dias fixos, pronto, fica fixo. E depois o contraditório são os 10 dias úteis também, portanto, também ficou aqui definido também no regulamento.
E depois da ERSA tem que publicar as fichas individuais, portanto já tendo o processo já feito o contraditório, com tudo fechado, até o dia 15 de setembro de cada ano. Portanto, isto realmente antecipou muitas datas face ao ano anterior. Portanto, a entrada em vigor deste regulamento definiu estas datas. Portanto, se vos ajudar até para, quando comunicarem com as entidades todas, dizer que não podem dar mais ou que está essa limitação, portanto, será o artigo 36º do decreto do regulamento dos procedimentos regulatórios. Aqui falam em 10 dias, mas isto é sempre em úteis. Depois cá em baixo tem essa norma de que tudo o que é referido aqui é em dias úteis. Não, isso está tudo igual. Podemos enviar depois só para relembrar, mas não vamos fazer alterações nenhumas desses comentários e dessas observações. Isso está tudo igual. Nós, em princípio, de passagem de geração para passagem de geração, é que às vezes é preciso fazer algumas atualizações. Agora, quando já estamos em velocidade de cruzeiro, não se faz alterações, assim de fundo. Assim, penso que prazos, acho que prazos é isto que temos, exato. Então, se calhar só relembrar então que depois nós enviamos a apresentação e que o último slide de cada uma delas, então força. Pronto, temos aqui então o slide com os técnicos do DQ e com os contactos, com os respectivos contactos. Portanto, no portal, quando entram no processo de uma entidade gestora, conseguem ver qual é que é o técnico do DQ responsável e poderão contactar então com esse técnico. Só relembrar onde é que podem ver. Se tiverem alguma dúvida específica relativamente à entidade que estão a auditar. Portanto, entrando na EAG, aqui do lado tem o técnico de ERSAR. Agora é só um, portanto, antigamente, vocês lembram-se que era um para as águas, outro para os resíduos, agora somos multifacetados e, portanto, é a mesma pessoa. Às vezes o que vamos é recorrer à ajuda uns dos outros, mas pronto, a pessoa de contacto é só uma. Temos aqui alguns dos nossos colegas aqui presentes também na sala. Se quer apresentar-vos também, que é mais fácil, é o João Rosa, é a Carla Sande, depois atrás de vocês temos o Mário Caneira, a Helena Costa, a Estela Teixeira e o Nuno Silva. São os nossos colegas, portanto, já estão aqui quase todos. Os que não estão cá estão também em auditoria hoje, portanto, às AGs em alta, que estão também em auditorias. Nós estamos nessa fase aqui do DQ. Já falta o Luís. Luís. É só, exato, é o Luís só. Por acaso hoje estamos... Hoje correu bem, exatamente, hoje correu bem, é verdade. Resta-me terminar então a minha apresentação. Muito obrigada e pronto, se tiverem alguma dúvida... Agora também e agora com as águas também, se vos aparecer alguma dúvida de resíduos também, a Joana não se vai embora. Exato. Pronto. Se calhar então vou passar aqui a palavra à Ruth para a apresentação das águas, que tiveram menos alterações que os resíduos. Ou menos? Nenhumas para ser mais precisa. É mais isso. Pronto. Então vou só aqui abrir e depois peço por favor de pôr aí também que é para a gravação.